Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Talvez o filme que eu tenha visto mais vezes na vida é um filme do Mel Gibson, que se chama A Paixão de Cristo. É um filme que eu já vi, sei lá, incontáveis vezes, né? E eu, pessoalmente, não gosto muito dessa temática de santos em filmes, né? Normalmente não é um gênero que me agrade, né? Só que esse filme é um filme diferente. Esse filme ele é uma verdadeira obra de arte. Ele é muito bonito. E como toda obra de arte verdadeira, ela tem uma profundidade e que é preciso tempo para poder alcançar. Então, cada vez que eu vejo, eu percebo algum detalhe diferente nesse filme, né? Esse filme, ele é a história de uma pessoa que sofre muito. Cristo que sofre. Cristo que sofre fisicamente, espiritualmente. E o ator que representa Cristo nesse filme se chama Jim Caviezel. E ele faz uma interpretação magnífica, uma interpretação com muita força. Esse ator, ele fez vários filmes, e assim, alguns deles assim, bem importantes, né, para quem gosta de cinema. E no YouTube tem uma entrevista que ele dá, onde ele conta como é que foram as filmagens, né, do filme da Paixão de Cristo. Então, ele conta que um dia, esse diretor, o famoso Mel Gibson, ele liga para ele e pergunta, olha, eu quero fazer um filme sobre Cristo, sobre a paixão do Senhor. Você quer fazer esse filme? E o Mel Gibson alertou ele, olha, pensa nas consequências. Porque a gente sabe que a gente está em Hollywood e aqui Cristo não tem espaço, né? Então, pode ser que façam, digamos, todo tipo de boicote ao teu personagem, né? Por aqui, né? Porque você fez um filme com Cristo. Então pode ser que você nunca mais seja convidado para fazer nenhum filme. Né? Você sabe do risco que está correndo? Né? E o próprio Mel Gibson, um tempo depois, liga para ele novamente e desiste. Fala assim, olha, puxa cara, eu pensei melhor, fazer esse filme é muito arriscado. Muito arriscado. Né? Eu acho que eu não vou conseguir levar adiante esse projeto, não vamos desistir disso. Só que o Jim Caviezel, nesse dia, fala assim, não, olha, eu quero fazer esse filme, vamos fazer, vai dar certo, né? E ele fala assim, olha, eu sinto que Deus me chamou para fazer esse filme. E aí o Jim Caviezel, né, ele fala assim, além disso, eu percebi que as minhas iniciais, né, Jim Caviezel, JC, são as mesmas de Cristo, né, Jesus Cristo. E além disso, eu tenho 33 anos. E aí o Mel Gibson falou, cara, você está me assustando, né? Aí desligou o telefone. Né? E depois, essa foi só uma anedota, né? De como vai começar, digamos, a história desse filme, dessas filmagens. Né? Então, o próprio Jim Caviezel, ele é católico, né? Mas uma pessoa católica de verdade, né? Ou seja, praticante, não? Que leva a sério os sacramentos. Ele é um homem que está casado há mais de 20 anos, tem 3 filhos adotivos. Né? E ele contava que ele rezava muito, pedindo para Deus que o ajudasse a fazer bem o papel de Cristo. Né? Ele falava assim, meu Deus, se eu vou fazer esse filme, eu não quero que seja a paixão da mediocridade. Quero que as pessoas possam se comover com o teu sofrimento. Ou seja, comover, mover-se. Né? Ou seja, vendo o teu sofrimento, que elas se movam, façam algo. Não fiquem paradas onde estão. Eu quero que as pessoas vejam a ti, não a mim. Não quer dizer uma grande oração.
uma aula de oração, né? Como reportar-se a Deus, né? E certamente Deus ouviu as orações dele, né? Porque durante as gravações desse filme vai acontecer todo tipo de coisa, né? Que não são coisas assim comuns, né? Por exemplo, né? Então a gente sabe que Cristo na sua paixão ele é flagelado, né? Então para poder ensaiar essa cena eles faziam o seguinte: colocavam uma chapa de aço nas costas do ator, né? Então você flagelava essa chapa de aço para que ele não se machucasse, né? E depois, com a computação gráfica, você substituía aquilo ali pela pele de Cristo, né? Só que quando o ator, né, italiano foi receber as ordens do Mel Gibson, claramente Mel Gibson se comunicava bem em italiano, nem o ator entendia bem o inglês, né? Então esse ator, com o flagelo, pegou uma partezinha da ponta nas costelas do Jim Caviezel. Então, o Jim Caviezel falou assim que ele nunca sentiu na vida dele uma dor tão grande, né? E olha que pegou só um pedacinho. Tanto assim que ele foi para o hospital. Ele foi para o hospital depois desse negócio aí, né? de tanto foi a dor. Quando a gente imagina que Cristo recebeu 40 menos uma, 39 dessas, né? 39 em todo o seu corpo, né? Então dá para imaginar realmente quão grande era a dor de Cristo. Durante as gravações que eram feitas em um lugar aberto, caiu um raio no ator, né? Quer dizer, quantas pessoas você conhece e caiu um raio nelas? Talvez você não conheça ninguém, né? Pois nesse cara caiu um raio nele, né? E ele falou assim que ele teve aquela sensação de que ele vê o seu próprio corpo dentro de fora, né? Algumas pessoas que têm uma experiência de quase morte falam que ou que a sua vida passa diante dos olhos, né, num instante, ou que eles veem o próprio corpo, né, como se tivesse saído do espírito e a pessoa visse o próprio corpo. Ele falou assim: eu vi isso. Eu vi como se eu estivesse fora do meu corpo, né? Depois, o seu ombro, num acidente de estúdio, se deslocou, né? A clavícula aqui deslocou e, de fato, a inflamação foi tão grande que quando ele tinha que fazer a cena da cruz, como a cruz pesava e deslocava o ombro dele, aquela dor que ele fazia, aquela careta, era uma careta real, não era só uma encenação. Realmente aquela coisa pegava no ombro dele, né, e machucava ele mesmo. Então era uma coisa, digamos, como uma pessoa está assistindo duro de verdade, né? Não era só uma imitação. Ele ficou muito doente, ele perdeu 20 quilos durante as gravações, né? Estava com pneumonia, ele começou a ter algum tipo de problema de circulação sanguínea, não, e o seu corpo começou a ficar azul, né? Quando a pessoa tem problema de circulação, às vezes acontece isso, né? A pessoa fica com uma coloração azulada. Então, nessas cenas em que Cristo estava tinha perdido sangue, então ele não precisava nem de maquiagem para fazer a cena, era a pele dele mesmo. Não era que ele realmente estava sem cor, como se tivesse perdido muito sangue, né? Chamam um médico em algum momento e esse médico fala para o Mel Gibson assim: olha, é melhor que a gente pare de gravar esse filme, porque ele pode morrer. Esse cara está tão grave, os seus dados vitais, né? Ele pode morrer. Vamos parar com esse negócio. Então o Mel Gibson fala: olha, puxa, é melhor que a gente pare e tal, né? O médico disse tal coisa, né? Você quer continuar desse jeito, né? E o Jim Caviezel fala: eu quero continuar, né? Talvez eu morra, mas se eu for para o céu, eu tenho certeza que eu teria ajudado muitas pessoas a se salvarem. Você vê uma nobreza, né? Uma nobreza da parte dele. Ele falava que para poder fazer esse personagem, o que ele fazia era rezar. Quer dizer, ele nunca rezou tanto durante toda a sua vida, né? Rezava, conversava com Deus, né? E ele falava assim: eu sabia que as pessoas só poderiam ver a Cristo através da oração e do jejum. Não, então, quer dizer, ele teve que fazer um jejum forçado, né? Como ele ficou doente, ele realmente fazia jejum. E ele fala assim: esse foi o processo pelo qual eu me transformei em Cristo. Ou seja, aquele personagem, ele foi dado à luz em dor. Ele foi gerado na dor, né? Dor real. E por isso ele é tão convincente. É um personagem tão convincente quando você vê no filme, né? Cristo sofreu mesmo, né? Não era somente um sofrimento físico, não, como era o dele. Era o sofrimento da solidão, de estar abandonado, o sofrimento da traição, da decepção, né? Quando fazem aquela pergunta, né? Quem vocês preferem, este ou Barrabás? Né? Então, puxa, uma pergunta dura, né? E, de fato, escolhem a Barrabás, um criminoso, né? Sendo que Cristo não tinha feito mal a ninguém. Aquela multidão que tinha sido ajudada por Cristo, tinha sido, digamos, acolhida por Ele, não, aquela multidão abandona num piscar de olhos, né? Tira um sarro de Cristo,
Coloca aquela coroa ali para ridicularizá-lo, né? Ele virou um rei de comédia. Né? Desafiam ele, olha, se você é filho de Deus, desce da cruz. Você não falou que você era poderoso? Desce daí então, né? Desafiam a Cristo. Quer dizer, Cristo fez tudo isso para que a gente novamente pudesse ir para casa, ir para o paraíso, para o céu, de onde a gente foi expulso um dia. Quer dizer, Cristo queria que a gente tivesse outra vez uma casa. Né? Esse mundo, ele é muito bom, mas ele está cheio de coisas ruins. Né? Então imagina o seguinte, imagina aquele dia que foi um dia terrível, né? Que você passou mal, teve coisas complicadas no trabalho, estava sob pressão, pegou chuva, né? Tá com frio, tá com fome, cansado, né? Você fala assim, puxa, meu Deus, tudo o que eu quero é voltar para casa. Porque na tua casa tem aquela impressão, puxa, vou poder trocar de roupa, vou poder descansar, vou poder ter uma comida, digamos, agradável, poder conversar com as pessoas, né? Tudo que eu quero, meu Deus, depois desse dia ruim, é voltar para casa. Então, exatamente o que Cristo conseguiu para nós foi isso. A possibilidade de voltar para casa. Quer dizer, a gente foi expulso do paraíso, era a nossa casa, o lugar onde a gente vivia com Deus. E com o pecado, a gente foi expulso de lá. Então, Cristo, na sua dor, conseguiu para nós que a gente pudesse voltar para casa. Esse mundo é bom, mas tem tanta coisa ruim, tanta coisa triste, né? É tanto sofrimento. Que bom seria, meu Deus, poder habitar outra vez contigo. Quer dizer, Cristo ele ganhou para nós esse direito de voltar para casa através do seu sacrifício para redimir os nossos pecados. Mas muitas vezes, a nossa atitude com Cristo é a mesma. Nós preferimos Barrabás. Quer dizer, a gente esquece de todo o bem que Cristo nos fez, no seu sacrifício por nós, e gritamos, prefiro Barrabás. Não com o meu pecado, não com a minha distância de Deus, com a minha falta de generosidade, com querer fazer só o básico. Né? Prefiro Barrabás. Nós esquecemos bem fácil tudo o que Deus fez por nós. Nós nos lembramos pouco do céu, nos lembramos pouco da nossa casa. Né? Por isso talvez a gente coloque tão pouco empenho em realmente viver com Deus. Esse tempo que a gente vive é a primeira vez na história em que a cultura não fala de Deus. Né? Por mais, assim, todos os tempos teve o pecado, teve coisas ruins, né? Mas a cultura, ou seja, aquilo que recolhe a beleza, né, de cada época, né? Sempre falava de Deus. Então era sempre uma maneira de poder retornar a pelo menos ao que eu deveria ser. Né? Nossa época é uma época em que a cultura não fala de Deus. Fala de Deus. Nos esquecemos dele, a gente vai tocando a vida, como dá. Né? E o pior é que daqui a pouco a gente morre e seremos comidos pela terra. Né? Vimos do nada, voltaremos para o nada. Em resumo, a vida não tem sentido. Não tem sentido. Para que esse sofrimento todo, então, né? A gente vai tocar na vida, né? Para que esse sofrimento todo? A gente reclama das injustiças, né? Por quê? Né? Se tudo vai terminar no nada, que diferença faz? A gente só reclama da injustiça porque a gente tem essa intuição que tem que haver alguma coisa depois. Alguma coisa que de alguma maneira recompense o esforço que eu fiz para fazer o bem aqui na Terra. Quando as pessoas elas esquecem de Deus, elas acabam ficando cínicas, desesperançadas. Elas já não acreditam mais no bem. Não, isso é muito triste isso. Por isso é que esse mundo nosso precisa de drogas, precisa de bebidas, precisa de sensualidade sem limite e precisa de muito, muito entretenimento. Ou seja, que eu me entretenha, que eu me divirta, que eu esqueça, né? Eu preciso esquecer que a minha vida não tem sentido. É muito duro o mundo sem Deus. Né? Ainda bem que há pessoas que acordam antes, né? E tentam buscar um sentido para a sua vida. Quer dizer, não é possível que essa fome de beleza que eu levo no coração, de bem, de verdade, não tenha sentido. Tem que haver um sentido, meu Deus. E muitas pessoas buscando se deparam com a história de Cristo. Com a história de Cristo. Que é uma história super curiosa, né? Alguém que se dizia Deus, com todo o poder, demonstra poder sobre a natureza, sobre os tempos, sobre as pessoas, não conhece o coração das pessoas, e que, no entanto, se deixa morrer de uma maneira humilhante. Se deixa morrer de uma maneira humilhante. O cristianismo é feito de paradoxos. É uma história sublime, mas desconcertante. Quer dizer, ele realmente quebra as regras, né?
eu tinha um amigo que estudava na Escola Politécnica de São Paulo, né, e eu tentei, digamos, aproximar ele de Deus durante muito tempo, né, e ele sempre se resistiu, né, mas depois de cuidar dele durante muitos e muitos anos, né, um dia, só pela amizade que a gente tinha, ele topou ler um livro, que era o livro Mero Cristianismo, do C.S. Lewis, né? Então, com esse livro, esse cara falou, não, eu vou me converter. Porque a pessoa, ela tinha uma impressão de quem era Cristo, e de repente, vendo a vida de Cristo, ele falou assim, olha, era isso que eu buscava, e não sabia. Mas eu tinha um preconceito, então, digamos assim, quer dizer, quem se depara com a história de Cristo, fica impressionado. Ou era a pessoa que tem um coração realmente aberto, nobre, fica impressionada, né? O mistério da paixão de Cristo é muito grande, muito grande. Quando machucar, não, ela só vai te machucar se você não tiver força para se defender. Não, se você tiver força para se defender, você se defende. Agora, Cristo, ele demonstra em várias passagens o quão grande é o seu poder. É um poder gigantesco, né? No entanto, ele não afasta as pessoas que querem machucá-lo. Ele deixa que o machuquem, deixa que o maltratem, né? Quando Pedro vai tentar defendê-lo, ele fala assim, Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu pedia para o meu pai, ele mandava 7 legiões de anjos para me defender. Ou seja, eu estou me entregando a esse sofrimento livremente. Quer dizer, seu desejo eu quero me entregar para que as pessoas que eu amo possam outra vez contemplar a Deus no céu. Quer dizer, Cristo com a cruz, ele conseguiu isso para nós, que outra vez nós pudéssemos ir para o céu. Antes a gente não podia. Cristo teve que pagar com a sua vida para que a gente pudesse receber o resgate, não, pelo nosso pecado. Quer dizer, Cristo, ele se abraça com o sofrimento. Ele se abraça, não é aquela coisa que é obrigada. Eu fui atrás do sofrimento. Se a gente soubesse que alguém fez algo bom para nós, o razoável seria agradecer. Eu te agradeço pelo bom por essa coisa boa que você fez, né? Se a pessoa tivesse dado a vida por mim, nossa, muito mais. Muito mais, né? Eu tinha um amigo, né, que ele morava em Roma, seu nome é Michele. Né? Então ele foi para os Estados Unidos durante uma época para poder aprender inglês, né, fazer intercâmbio. Então ele foi recebido na casa lá de um homem que tinha alguns filhos, né, era um homem muito bom, muito generoso, né? Então, nessa cidadezinha dos Estados Unidos tinha um rio com correnteza, né? Então esse homem, né, um dia teve que saltar nesse rio para salvar uma menininha que caiu. Uma menininha caiu lá no rio, né, nesse rio, lá, não sei que circunstância, né? E esse homem, quando viu que a menina caiu, né, ele estava num barco também, pulou e foi atrás da menina, na correnteza. Pegou a menina, né, e ele conseguiu, digamos assim, depois de descer muitos, assim, no rio lá com a correnteza, ele conseguiu, digamos, jogar a menina nas pedras, e a menina ficou enganchada nas pedras. Né? Ele se machucou um pouquinho, quebrou uma perna, alguma coisa assim, mas a menina ficou lá presa. Mas ele foi arrastado e, de fato, morreu. O cara que recebeu ele na casa dele morreu afogado, né? Então, por exemplo, é uma história realmente de nobreza, né? Agora, imagine essa menina sabendo o seguinte, olha, se hoje eu estou viva, é porque uma pessoa, pela sua nobreza, deu a sua vida por mim. Então, qual que é o razoável? Seria que eu agradecesse muito, que fosse muito agradecido. Quer dizer, talvez todos os anos eu teria que ir na casa da família dessa viúva, desses filhos que ficaram sem pai, né? Para poder agradecê-los, ajudá-los de alguma maneira, confortá-los, né? Era o mínimo que eu tinha que fazer. Né? Ou seja, se eu estou viva hoje, é porque alguma pessoa deu a sua vida por mim. E, de fato, Cristo morreu por mim e muitas vezes eu fico indiferente. Eu me comporto como se Cristo não existisse. Como se o sacrifício de Cristo fosse, olha, alguma coisa que ficou no passado, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Olha, você morreu porque você quis, não te pedi nada. Né? Que dureza isso, né? Que ingratidão. Que ingratidão. Cristo morreu por mim e eu fico indiferente. Né? Nós podemos ser muito ingratos com Deus. Muito ingratos. Cristo morre por nós e a gente está aí, olha, você fez o que você quis, né? Não te pedi nada. Continuo aqui com o meu joguinho, continuo aqui com a minha série, com o meu descanso, como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. E eu vou dando para Deus aquilo que sobra.
Se é que eu dou algo, se é que eu dou algo, dou para Deus aquilo que sobra. Seria muito duro isso, seria de maus filhos, né? Com as nossas atitudes, às vezes a gente grita, prefiro Barrabás. Não, esse daí, que seja crucificado. Prefiro Barrabás. Crucifiquem esse daí. Quer dizer, nós deveríamos ter compaixão. Compaixão significa, eu sinto no meu coração a tua dor. Né? Nós não fazemos isso com Cristo muitas vezes. Deixamos que o sacrifício de Cristo seja em vão. Em vão, né? Senhor, cadê a nossa compaixão por Ti? Quer dizer, alguém sofreu por nós, morreu por nós e não sentimos nada. Meu Deus, talvez meu coração esteja congelado pelo egoísmo. Eu me tornei insensível. Eu não consigo me comover com o sofrimento dos outros. Não consigo me comover com o sofrimento dos outros, meu Deus. Que dureza é isso? Que dureza é isso? Não consigo me comover com o sofrimento dos meus pais, dos meus amigos, das pessoas da rua. Né? Isso é muito duro, meu Deus. Meu coração se converteu num coração de pedra. Eu tinha um amigo que ele contava a seguinte história, né? Que a mãe dele era muito devota de Nossa Senhora. Então, a paróquia, na cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, tinha uma procissão. E ele, como era o filho que acompanhava a mãe falou assim, olha, amanhã eu vou na procissão junto comigo, você me acompanha? E ele falou assim, vou, mãe, pode deixar, eu vou contigo. Né? Ele e a mãe eram muito amigos. Né? Mas no dia, a mãe acordou cedo para poder ir na procissão, né? E de repente, na hora de fui acordar ele, e ele falou, mãe, estou tão cansado, acho que eu não vou não. Acho que eu não vou não, né? Aquela preguiça e tal, né? E aí a mãe, que era uma pessoa muito, muito boa, falou, tá bom, filho, fica tranquilo, né? Aí a mãe foi, cedinho, né? E foi para a procissão, ela, caminhando lá, quilômetros lá, né, até a basílica lá onde elas iam rezar, né? Então ele falou assim, que eu fiquei lá na cama, eu acordei, mas de maneira assim, curiosa, ele não conseguia mais dormir. Estava tanto sono na hora que a mãe acordou, mas depois ele não conseguia mais dormir. Ele ficava pensando, caramba, eu deixei a minha mãe sozinha lá. Eu prometi que eu ia com ela. E se virava para o outro lado. Né? Puxa, eu deixei minha mãe sozinha, né? Ela contava comigo, né? Se virava para o outro, né? Meu Deus, como é que eu fui capaz de deixar minha mãe sozinha? Ela que me ajuda tanto, que me quer tanto bem, não? Eu vou lá com ela. Eu vou lá de novo. Né? Ele levantou e ele falou assim, que aquilo ali já tinha passado muito tempo. Desde que ele ficou enrolando na cama, né? Então ele falou assim que ele nunca correu tanto na vida. Porque ele começou a correr com tudo, né? E foi caminhando assim por toda aquela fila da procissão até encontrar com a mãe dele, muito tempo depois, né? Que a mãe dele tinha saído, né? Mas o que era essa pessoa? Era uma pessoa com um coração nobre. Coração nobre. Puxa, olha, a minha mãe fez uma coisa por mim, eu preciso agradecê-la. Eu preciso, digamos o seguinte, olha, o mínimo que eu faço é estar junto com ela. O mínimo que eu faço, digamos, é estar ao seu lado. Né? Então, essa é a nobreza de coração. Nobreza de coração. Ainda que tinha sua fraqueza, ainda que tinha sua debilidade, né? Ele não se deixou. Ele disse não no primeiro momento, mas depois eu disse sim. Vou lá acompanhá-la. Né? Então, meu Deus, que eu tenha essa compaixão, né? As pessoas que estão ao meu redor sofrem, precisam da minha ajuda, precisam da minha companhia, precisam do meu cuidado, né? E eu estou aqui cuidando das minhas coisinhas, né? Vendo a minha série, vendo aqui os meus joguinhos, né? Com as minhas diversões 1000, né? Puxa, que mesquinhez, né, meu Deus? Quer dizer, você me deu um coração para que eu pudesse amar as pessoas e eu estou ocupando ele em cuidar de mim mesmo. Que mesquinhez, meu Deus. Para que eu possa ter compaixão, me comover com o sofrimento dos outros, para que eu possa amar as pessoas, eu preciso me comover com Cristo. Quer dizer, eu preciso olhar para a Páscoa, não para esse período que a gente está vivendo agora, né? E olhar para o sofrimento de Cristo e falar, olha, puxa, meu Deus, eu preciso, de fato, né, olha, olhar para o teu sofrimento e perceber o quanto que o pecado é uma coisa grave. Quer dizer, o pecado custou um sofrimento de uma pessoa que era totalmente pura, totalmente santa. Quer dizer, Cristo sofre pelos meus pecados. Cada um de nós é responsável pelo sofrimento de Cristo, porque todos nós somos pecadores. Todos somos pecadores. Eu sou responsável pelo sofrimento de Cristo.
Se Cristo sofreu tanto, eu tenho culpa nisso. Então seria muito importante não que eu passasse a consolar a Cristo. Meu Deus, eu quero te consolar. Eu quero de alguma maneira tirar o pecado da minha vida e tirar o pecado da vida dos outros. Porque eu ajudo as pessoas, né? Porque eu vou atrás das pessoas. É muito importante que a gente possa unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Né? Esse período da quaresma, que é um período que a igreja pede que a gente faça sacrifícios, né? Tem a ver com isso. Consolar a Cristo. Senhor, você sofre, mas eu não vou te deixar sofrer sozinho. Eu vou te acompanhar. Vou te acompanhar no teu sofrimento. Né? É muito dura a consciência de que eu faço sofrer alguém que me ama. Quando a pessoa que me ama, que eu fiz sofrer, é muito duro, é muito triste. Né? Com os nossos pecados, nós fazemos sofrer a Deus que nos ama. Então nós temos que mudar de vida e deixar o pecado e o egoísmo para trás. Nós não podemos fazer sofrer a quem nos ama. Isso é uma coisa básica. Para uma mãe, ver o seu filho sofrer é como se sofresse ela mesma. Então, Nossa Senhora, ao contemplar todo aquele sofrimento de Cristo, sofreu muito. Ela passou muito mal. Então, a gente tem que buscar agora, né? Mãe, eu quero te consolar. Consolar. Vamos consolar nossa mãe, sendo muito generosos nesse sacrifício que a gente oferece nessa quaresma. Né? Fazendo aquele propósito de mudar de vida, deixar o pecado para trás, deixar a minha vida, digamos, de indiferença a Deus para trás. Se eu sou indiferente a Deus, que coisa mais dura, né? Quer dizer, para Deus eu dou o que sobra da minha vida, que coisa mais ingrata, que coisa mais mesquinha. Né? Meu Deus, eu não quero que o meu pecado te crucifique de novo. Né? Me ajuda, digamos, de fato, a ter um carinho imenso por Deus, para que eu possa ter compaixão por todos que sofrem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação. Peço que eu possa pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.